Nos últimos 10 anos, o Brasil aumentou a produção de carne suína em cerca de 3 milhões de toneladas ao ano. De acordo com o DERA, o Departamento de Economia Rural, o Paraná é o segundo maior produtor de suínos do país. E para manter a qualidade da carne, alguns cuidados com o manejo são necessários. Entre as preocupações estão o bem-estar animal e os cuidados ambientais. Por isso, as pocilgas, espaços onde são criados os porcos, devem ser prioridade. Confira os detalhes na reportagem. A agricultura familiar produz mais da metade dos alimentos que vão à mesa de brasileiros e brasileiras. No Paraná, a agricultura familiar é destaque nacional na produção de alimentos orgânicos. São mais de 2.000 unidades certificadas e mais de 10.000 pequenos produtores já praticam agricultura de base ecológica e encontram-se em fase de certificação. Pequenos agricultores têm por costume a criação de animais para subsistência e a suinocultura é uma das práticas mais comuns. Porém, muitas vezes, a suinocultura de subsistência é praticada em condições precárias, causando mal-estar aos animais, danos ambientais e problemas sanitários, além de inviabilizar a certificação orgânica. O processo da cama sobreposta basicamente consiste em você trazer materiais de baixo custo que estão disponíveis na propriedade para que o produtor possa continuar com a sua criação animal de maneira a não interferir negativamente no meio ambiente. Então, a principal vantagem do sistema da cama sobreposta então, é um custo relativamente baixo, já que o produtor aproveita o próprio material da propriedade, né? Ele tem a facilidade do manejo, o produtor ele não gasta muito tempo manejando a cama. A princípio, ele tem que fazer o revolvimento dessa cama, mas não é necessário fazer todo dia. No final, ele vai ter um material que ele pode aproveitar, né? Também gera um conforto para o animal que se encontra ali confinado. Esse composto ele vai fermentar, vai ser feita todo um trabalho microbiológico no local e depois esse material pode ser utilizado na produção vegetal. Então o produtor pode estar aproveitando esse material na sua propriedade como uma fonte de adubação do seu cultivo ou lavoura. A utilização de recursos naturais disponíveis localmente, a reutilização de materiais descartados, o uso de solo-cimento, tudo isso, alinhado à realidade dos pequenos agricultores e a conceitos de bioconstrução, funciona como uma estratégia econômica, prática e ecologicamente viável. Dentro das linhas de trabalho do Centro de Agroecologia, a bioconstrução é um dos temas abordados e entre as opções de bioconstrução nós temos trabalhado bastante a utilização do bambu para estruturas e construções rurais. O bambu é uma planta da família das gramíneas, portanto, bastante variável. O Brasil é um dos países com a maior diversidade de espécies, são mais de 230 espécies, né? E que variam em diferentes bitolas, até 20, 25 centímetros de bitola. Portanto, para construções civis, para construções de pequenas estruturas, é um material muito utilizado e muito interessante que se enxergue esse potencial nele. E, portanto, em função disso, nós adotamos aqui no Centro de Agroecologia o bambu na construção da estrutura para a criação do suíno, para produzir, então, é o que nós acabamos apelidando de bambucilga. Aqui nós temos, então, a estrutura simples, com alguns princípios para o bem-estar animal, mas principalmente a concepção da bioconstrução, utilizando o bambu aqui na estrutura principal, na parede e no fosso, a utilização do solo cimento para fazer a agregação dos materiais. E o que não é material natural é reciclado nessa estrutura aqui. Então esse é o conceito que se busca introduzir e orientar os agricultores a adotarem. O suíno ele tem o hábito de, para regular a temperatura corporal, sempre que pode ele acessa a água. Então, se nós tivéssemos um espaço maior dentro do ambiente lá, ele iria jogar para fora e isso poderia ser um potencial contaminante também. Então, esse sistema aqui, onde a torneira-boia está para o lado externo, permite com que essa água que ele consumir no compartimento interno, ao baixar o nível, acione a torneira-boia aqui
abastecendo o compartimento lá dentro, sem que o animal tenha contato com esse recipiente. Dona Diva e seu Silvestre, pequenos agricultores de Rio Branco do Sul, no Paraná, perceberam que seus porquinhos estavam em condições inadequadas. Puseram a mão na massa para construir uma pocilga respeitando as legislações ambientais e o bem-estar de seus animais. E, de quebra, produzir um excelente fertilizante orgânico para sua produção de hortaliças, com o manejo dos dejetos produzidos pelos porcos. Bom, a gente visualizou que os produtores rurais eles têm errado um pouquinho no manejo da produção de suínos de subsistência, né? Que é para seu consumo em casa, enfim, para a família. E a gente percebeu que eles têm criado seus animais dentro de pocilgas extremamente pequenas, com um grande número de animais. A gente percebeu que as fezes ficam depositadas em todo o espaço onde eles circulam, porque é muito pequeno. O alimento que eles consomem, quando cai do comedouro, ele acaba caindo em cima das próprias fezes e esse animal vai e consome esse alimento, se contaminando ou se recontaminando com a questão da verminose. Então a sanidade e o bem-estar animal ali não estão respeitados, né? Outra questão, a questão dos dejetos, saem de dentro da pocilga porque tem água vazando, então a água lava aquelas fezes e leva direto para o rio, porque ali a gente vê que tem um córrego passando atrás da estrutura que recebe todos esses dejetos aí in natura, sem passar por um processo de compostagem, sem passar por um processo de fermentação. Pequenos agricultores são capazes de construir pocilgas, utilizando recursos naturais e materiais reutilizáveis. Seu Silvestre e Dona Diva organizaram o tradicional multirão com a comunidade de pequenos agricultores vizinhos para construir um novo espaço para sua criação. Agora, o sítio de Dona Diva e seu Silvestre está pronto para alojar adequadamente seus porcos, que terão esta bela casa para viver. Terão um ambiente ventilado, com espaço suficiente e uma cama sobreposta para deitar e rolar. As fontes de água e o solo do sítio agora estão protegidas e os dejetos dos animais serão utilizados como excelentes adubos orgânicos para as hortaliças. Mais alimento saudável para o povo paranaense, mais sustentável. Meu nome é Kátia, eu sou zootecnista e trabalho aqui no CPRA. A cartilha ela surgiu então como uma forma de demonstrar para o produtor que ele pode continuar produzindo o seu animal para consumo próprio, mas sem poluir solo, água e ambiente. A proposta da cartilha é uma construção e ela já foi multiplicada e replicada nos produtores lá de Rio Branco do Sul. Eu vou apresentar para vocês o preparo de uma salada muito especial. Uma salada de feijões paranaenses, cheia de sabor, e aqui agora a gente vai fazer o pré-preparo para essa salada. Bom, aqui a gente vai fazer a base do preparo da nossa salada de feijões, uma salada muito versátil. E a gente vai usar os ingredientes que tem na estação. Agora a gente tá com uma boa safra de abóbora, maçã e caqui. A casca, essa casca é maravilhosa, você pode usar ela na salada, tanto fazer ela menorzinha e dar uma refogada nela, já que eu estou usando aqui uma abóbora orgânica, então é melhor ainda para a gente poder aproveitar 100% desse alimento. Uma vez preparada aí a nossa abóbora, a gente vai preparar as nossas frutas. Então a maçã, uma boa hora da maçã agora, também estou com maçã orgânica, é uma boa estação, então a gente vai cortar elas em cubinhos. Esse mini é só, eu vou tirar. Agora a gente vai para o nosso caqui, já está todo higienizado. Mas o grande segredo para deixá-la ainda mais saborosa é a gente utilizar bastante ervas. Então, as ervas que você tiver aí nessa estação. Salsinha, cebolinha. E agora a gente vai picar um pouco de ervas para a gente finalizar esse prato. E aqui a salsinha a gente vai picar grosseiramente. Bom, e agora que a gente já fez um pré-preparo desse próximo prato, agora a gente vai ao ator principal, que são os feijões. Nessa salada mista de feijões que a gente vai preparar hoje, nós estamos utilizando 4 variedades de feijões. Neste caso a gente trabalhou com feijão vermelho, com feijão roxinho, ou também conhecido como rosinha. A gente tem também esse feijão que é conhecido como feijão moura
E nós temos o navy, que é um mini feijão branco. Ele dá um destaque bem bacana. Eu deixei primeiro eles de molho separadamente. É importante que todo feijão seja deixado de molho pelo menos 8 horas. Mas é importante que ele fique de molho para tirar o fitato. Depois a gente escorra e aí faça o cozimento. Para cozinhar o feijão para salada, eu não gosto de usar pressão, porque a chance de a gente passar o cozimento é muito grande. Então eu cozinhei esses feijões em panela aberta por mais ou menos 25 a 30 minutos. E o interessante é que você tenha um feijão macio, totalmente macio, porém que ainda conserve a sua textura e a sua integridade. A gente não quer o feijão se desmanchando. Então a gente vai começar pelo feijão, que é o grande destaque aqui de ingrediente. E aí, nós estamos aqui nessa estação com deliciosos frutas e legumes. Então nós estamos na época da abóbora, a gente acabou de picar essa abóbora, grelhar ela na frigideira ou numa chapa, ou ainda se você tiver um fogão a lenha, capricha, abusa desse fogão a lenha e coloca essa abóbora para dar uma tostada e dar essa leve escurecida. E depois, logo que você tira ela do fogo, já rega um pouquinho de azeite, um toquezinho de sal nessa abóbora. Ela já está perfeita. Para complementar, a gente está usando 2 frutas agora da nossa estação. O caqui, que a gente vai colocar aqui um caqui saboroso, e essa maçã, que está numa crocância e vai trazer uma textura muito bacana aqui para o nosso prato. Então a gente vai entrar aqui ó, com um bom maço de cebolinha e um bom maço de salsinha. E agora eu vou entrar aqui com uma boa pitada de sal. Como a gente tem uma fruta, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. Poderia também temperar previamente só o feijão e depois misturá-lo. Eu vou entrar com uma pitadinha de pimenta do reino, porque eu acho que a pimenta do reino sempre dá um toque especial. Com essa abóbora, eu vou separando as sementes. E quando eu já tenho todas as sementes da abóbora, era uma abóbora grande, já tenho todas elas separadas, eu lavo e tosto ela. Então aqui a gente vai colocar um pouco dessa semente de abóbora. E agora a gente vai dar o sabor. Então a gente vai entrar com uma boa dose de um azeite. Melhor se você tem um azeite de oliva, vai dar um sabor muito gostoso. A nossa acidez aqui de hoje, a gente vai usar o limão. Vou colocar aqui essas 2 metades aqui, um limão inteiro. Então a gente vai dar um toque especial só com a casca da mimosa. Eu vou ralar a casca porque ela vai trazer um bom aroma. E pronto, esse é o preparo tão prático e tão saboroso. E olha a beleza dessa salada. Ela vai ficando muito colorida. E eu particularmente adoro essa brincadeira de textura. Eu acho essa salada de feijões perfeita, porque ela vai dar uma boa sustância e ela combina com tudo. Combina com churrasco, combina com preparo em casa. E o especial é que todos os ingredientes venham do campo. E aí, bom apetite! O Paraná Agro Repórter fica por aqui. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá!